Bem, galerinha, sejam bem-vindos a mais uma aula de estatística, né? O objetivo da nossa aula de hoje é revisar, né, o conteúdo apresentado na aula passada, que é a aula que a gente viu a amostragem, né? Hoje eu vou dar uma revisada aqui, se eu ver que tá de boa, tá tranquilo, a gente prossegue na disciplina, né? Eu dou mais um conteúdo. Mas o objetivo central nosso é dar uma revisada no que foi apresentado na última aula. Então, tem aqui a amostragem, né? Qualquer momento, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me interromper sem problema nenhum. A gente viu os tipos de amostragem, né? Eu tenho a amostragem não probabilística e a amostragem probabilística. A amostragem probabilística é aquela que é aquele experimento mais complexo, aquele experimento científico que demanda uma análise da probabilidade de uma determinada variável ocorrer, né? Já a não probabilística, você não precisa de preocupar com isso, né? Com essa questão de probabilidade, né? Dentre as abordagens, né, os tipos de amostra não probabilística, a gente viu que tem a acidental, né, intencional e a proporcional, né, definindo aqui os nomes mais utilizados, né, a respeito dessa abordagem dos tipos de amostra, né, de amostragem não probabilística. E eu tenho, dentre as probabilísticas, eu tenho a aleatória simples, a aleatória estratificada, o conglomerado e a sistemática. Isso a gente viu na aula passada, né? A amostragem não probabilística, acidental, é aquele tipo de pesquisa que eu faço, por exemplo, em que os meus entrevistados, né, por exemplo, se for em relação à população e tal, eles são acidentalmente escolhidos, né, ao acaso. Né? Estou lá numa praça e aí eu quero fazer uma pergunta, né? Quero descobrir alguma coisa, né? E aí eu escolho uma pessoa acidentalmente, né? E vou lá e faço a minha pergunta, né? Só que o fato de você escolher essa subjetividade já torna ela não probabilística. Vou te dar um exemplo clássico aqui. Vamos supor que está passando na rua uma pessoa que é famosa, né? Está dentro de uma cidade. Ele às vezes é o prefeito, às vezes ele é um vereador, às vezes ele é um empresário. Então, quando a pessoa vê aquela situação, pode ser que aquela pessoa não escolhe aquela pessoa tão aleatoriamente assim, né? Talvez ela tenha ali por trás uma intenção, né? Por isso que essa abordagem ela não é tão 100%, porque pode existir uma subjetividade. Vocês entenderam o que eu quis dizer em relação a isso? O problema de você entrevistar uma pessoa aleatória na rua, às vezes, sem consciência, você vai escolher uma determinada pessoa que vai te agradar, ou que é o seu perfil, ou que, né? Não, a pessoa, às vezes, tem lá uma pessoa do sexo feminino, às vezes ela vai ter uma tendência a escolher pessoas do sexo feminino, né? E por aí vai, né? Então, essa escolha acidental, ela pode ter uma subjetividade, pode atrapalhar essa amostra. Vocês concordam com isso? Sueli, Ellen, Patrícia, Jennifer, Luana, Jéssica, Ítalo? Sim, professor. Porque, então, por exemplo, se você for fazer uma pesquisa científica e tal, você escolher essa pessoa de forma não probabilística, esse resultado não tem validade, né, científica. Mas, para uma pesquisa de opinião, né, saber, por exemplo, você é a favor do porte de arma, você é a favor sei lá,
ser a favor ou contra do aumento de salário dos servidores públicos, né? Esse tipo de pesquisa, elas são válidas, né, no contexto, assim, de tomada de decisão, né? Ah, não, peraí, teve aqui uma pesquisa em que as pessoas demonstraram interesse em construir numa área pública uma quadra de esportes, né? Fizeram uma pesquisa. Ah, o que você queria nesse lugar aqui? Você quer construir um estacionamento, você quer construir uma quadra de esportes, você quer construir uma praça. Aí você faz uma pesquisa ali, escolhe pessoas acidentalmente, né? E tira as conclusões a respeito da pesquisa. Tantos por cento das pessoas optaram por construir, por exemplo, um estacionamento, né? Alguma coisa nesse sentido. Então, esse tipo de pesquisa é válida, né? Não é que não é válido, não, é válido. Você pode tomar decisão com o resultado da pesquisa em mãos, né? Então, é isso. Depois tem a intencional, né? A intencional é de acordo com um determinado critério, né? Vou dar um exemplo. Numa pesquisa sobre preferência por determinado cosmético, o pesquisador se dirige a um grande salão de beleza e entrevista as pessoas que ali se encontram, né? Você está estabelecendo um critério. Eu quero pesquisar sobre cerveja. Eu não vou na praça pesquisar sobre cerveja, eu vou num bar, né? Ver se, você gosta dessa cerveja, sim ou não. Mesma coisa, vou pesquisar sobre a qualidade do pastel, né? Eu tenho que ir ali, né, próximo a um lugar, uma lanchonete que vende pastel, né? E assim por diante. Essa que é a ideia da intencional, né? É uma pesquisa intencional. Você estabelece o critério, né? Por exemplo, pesquisa intencional, ela é utilizada, às vezes, no início de uma campanha, por exemplo, eleitoral, né? Em que você, ao invés de perguntar para a pessoa assim, em quem você vota para prefeito, né? Se você perguntar dessa forma, você não está determinando nenhum critério, né? Você está querendo saber em quem que ela vota para prefeito. Agora, se você faz uma pesquisa intencional, você fala assim, entre fulano de tal e Beltrano, qual que você vota? Você concorda que ali você já está determinando um critério? Sim ou não? Entendeu a ideia? A diferença do intencional? Só está deixando a pessoa escolher entre duas opções. Isso, você está mostrando para ela as opções, aí você está deixando a pessoa escolher entre aquelas duas opções. Então, você estabeleceu um critério, né? Então, é válido também. Agora, por exemplo, quando você já tem os candidatos definidos, né? Aí não. Aí você vai pesquisar e vai perguntar, você quer votar em X ou em Y? Por quê? Porque esses são os candidatos, né? O TSE, o TRE, né? Quem cuida dessa parte aí são os dois, e ele estabelece quem são os candidatos a prefeito de uma determinada cidade, né? Isso é feito, esse processo de candidatura é feito com antecedência, né? Os partidos mandam os nomes, etc, né? Então, você já tem, aí ela continua sendo intencional, mas aí você já tem uma intenção assim, você não tem subjetividade, porque você está perguntando, dos que são candidatos, em quem que você vota, né? Você não está perguntando para quem que você vota para prefeito, né? O pessoal faz esses dois tipos de pesquisa, né? Eu já procurei saber, quando está começando as campanhas, né? Por exemplo, o cara vai lá e pergunta, em quem que você vota para prefeito? Aí fulano de tal fala, não, eu voto no vereador tal, eu voto no prefeito atual, eu voto no vice, eu voto... Então, aquele nome que mais está ali, eles conseguem perceber, né? Capturar isso. Quem está na boca do povo, vamos dizer assim, né?
Isso antes, né, quando você não tem ainda definido quem são os candidatos. Mas depois que definir os candidatos, né, você já pode fazer uma pesquisa em cima daqueles candidatos já, né? Porque são as opções que existem, né? Igual você pergunta, você quer cara ou coroa? Né? Você tem que escolher cara ou coroa, você não pode escolher, sei lá, rei, né? Sei lá, rainha, não tem, você não tem essa opção, né? Ou é cara ou é coroa, né? Então é em cima do conjunto de opções, né? Do evento em si. Então, tem essa característica. E tem aqui as pesquisas proporcionais, né? Um dos métodos de amostragem mais comumente usados, né? Em levantamento de mercado e prévias eleitorais. Ele abrange 3 fases, que é a classificação da população em termos de propriedade que se sabe ou presume serem relevantes para a característica a ser estudada. É aquela questão que eu falei, não, vamos fazer uma pesquisa em que eu considero na pergunta o número de filhos que a pessoa tem, a idade que a pessoa tem, o sexo da pessoa, se ela mora no campo, se ela mora na cidade. Então, você faz uma proporção e você fixa aqui, ó, o que é proporção? Que você fixa cotas para cada entrevistador, a quem tocará a responsabilidade de selecionar entrevistados, de modo que a amostra total observada ou entrevistada contenha a proporção de cada classe, tal como determinada na segunda fase, né? Você estabeleceu, vou te dar um exemplo aqui, que você quer entrevistar, você vai perguntar grau de escolaridade, por exemplo, né? Para a pessoa. Aí ensino básico, ensino fundamental, ensino médio, ensino superior. Então, você vai entrevistar, né, as cotas. Não, eu vou entrevistar 100 pessoas, né? Então, eu vou ter que entrevistar 25 do ensino médio, 25 do ensino superior, 25 do ensino fundamental e 25 do ensino básico, né? Então, você vai pegar todas o cara tem de primeira a quarta série, ensino básico, ensino fundamental, até oitava série, depois primeiro ano até o terceiro ano ensino médio, né? Você faz as divisões e tem que entrevistar. Então, só vai valer se aquela pessoa, você só vai poder responder a pesquisa se ela tiver naquela cota, né? Essa aqui é a ideia, para você ter uma comparação depois, né? Depois você poder falar, olha, dos 25 que eu entrevistei, né? E todos esses aqui eram do ensino superior, ou então todos esses aqui eram do ensino básico, né? Então é isso. Você tem que observar, ela é uma pesquisa proporcional, né? Então ela é utilizada em prévias eleitorais. Só ver se tem alguma coisa sobre essa pesquisa proporcional aqui, ó. Pesquisa proporcional. Pesquisa proporcional. Deixa eu ver se isso aqui aparece. Não, isso aqui é outra coisa. Especificamente aqui, ela não tem, né, uma especificação, um documento aqui que possa ilustrar, né, que eu queria aqui ilustrar essa proporcionalidade, né, mas a ideia dela é essa, que seja a proporcional de acordo com o autor. Aí beleza, então tem esses 3 tipos de amostra, né, para você fazer. E aqui a gente viu também que tem a amostragem probabilística, né? O que é a amostragem probabilística? Exige que cada elemento da população possua determinada probabilidade de ser selecionado,
normalmente possuem a mesma probabilidade. Assim, se N for o tamanho da população, a probabilidade de cada elemento de ser selecionado será 1 dividido por N. Trata-se do método que garante cientificamente a aplicação de técnicas estatísticas, né? Somente com base em amostragens probabilísticas é que se pode realizar inferências ou induções, né? Então, é isso que eu falei desde o início, né? Se você fazer uma pesquisa científica, normalmente você tem que usar uma amostra probabilística, né? Então, o aleatório é simples, é o processo mais elementar e frequentemente utilizado, onde todos os elementos da população têm a mesma probabilidade de compor a amostra. É equivalente a um sorteio lotérico, pode ser realizado numerando a população de 1 a N e sorteando a seguir, por meio de um dispositivo aleatório qualquer, os números da sequência, os quais corresponderão aos elementos que pertencem. Aí o exemplo que ele deu, ó. Vamos obter uma amostra de 20% representativa para pesquisa de estatura de 90 alunos. Ah, eu preciso entrevistar os 90 alunos? Não, os 90 alunos é a população, nesse caso, completa. Eu vou pegar aqui só 20%, ou seja, só 18 alunos, né? Essa que é a ideia. Então, eu numero os alunos de 1 a 90, né? E sorteio 1 a 1 os 18 números, né? Se é de 20%, aqui ele colocou 9, mas é 18, né? 20% de 90. Então, você sorteia, você faz o sorteio de qual que você vai medir. Beleza, vai lá e pega aquele cara, né? Então, esse tipo de pesquisa de probabilidade, né? Esse tipo de pesquisa probabilística, ela é uma forma frequentemente utilizada, né? Que é essa aleatória simples. Então, tem essa característica interessante. Por quê? Uai, cada indivíduo tem a chance de igual, né? Qual que é a probabilidade de sair o Roberto? A gente já fez isso. Uai, César, é 1 dividido por 90. Qual que é a probabilidade de sair a Luísa? 1 dividido por 90. Qual que é, por quê? Porque eu vou colocar lá no bolo, né? Vou colocar lá nos papelzinhos numerados. Então, eles têm a probabilidade igual de ser escolhido, né? Essa que é a característica da pesquisa probabilística, né? Eles têm uma oportunidade igual de ser escolhido. Já aqui, não. Se eu for fazer uma pesquisa acidental, a pessoa que eu vou escolher, às vezes ela não está na rua, ela está viajando, né? Naquele dia, ela está viajando, que eu vou fazer a pesquisa, ela está viajando. Então, qual que é a probabilidade dela aparecer ali na praça e eu fazer uma entrevista com ela? É 0, por quê? Porque ela não está na cidade, né? Então, é 0. Ela não vai aparecer, ela está viajando, né? Então, ela não concorre de igual para igual com a pessoa que tem que ir no banco naquela tarde que está sendo entrevistada. A chance, a probabilidade dela ser selecionada na pesquisa é maior. Vocês concordam com isso ou não? Não sei se vocês entenderam essa diferença, ela é sutil. Alguém quer fazer algum comentário? Na abordagem, estou dando, pode falar, pode falar. Não, tá tranquilo, professor. Tá tranquilo? Beleza. Então, assim, o que eu quero dizer aqui, ó, que a chance numa pesquisa, por que a pesquisa acidental, ela não é probabilística? Por quê? Porque supõe o seguinte cenário: eu tenho uma pessoa que mora na cidade e que trabalha o dia inteiro. Eu tenho uma pessoa que mora na cidade, não trabalha o dia inteiro e vai pagar uma conta no Banco do Brasil.
e eu tenho uma pessoa que está viajando. Então, o que eu quero dizer? A chance da pessoa que está viajando ser entrevistada, qual que é a porcentagem? Qual que é a chance dela? Qual que é a probabilidade dela ser entrevistada? Lá na praça, na quinta-feira, ou não, pegar hoje. Zero. Perfeito. Qual que é a probabilidade da pessoa que vá no Banco do Brasil pagar uma conta sem entrevistada? Eu não sei calcular, mas você concorda que ela é maior que zero? Sim. Sim, beleza. Então, esse tipo de amostragem é considerado não probabilístico. Por quê? Porque a pessoa A e a pessoa B, elas não têm a mesma chance de ser entrevistado, entendeu? Agora eu vou dar um outro exemplo. Então, essa que eu acabei de falar é não probabilística, no caso acidental. Agora eu vou dar um outro exemplo. Eu pego uma lista de telefones, tá? Pego uma lista de telefones com 10 telefones. E eu preciso escolher dois telefones para eu ligar, para eu fazer uma pesquisa. Aí eu vou, anoto esses telefones, eu ponho numa planilha Excel e escolho aleatoriamente uma pessoa. Qual que é a chance da pessoa, sei lá, João e Maria estavam nessa lista dos que eu tinha que eu poderia escolher. Qual que é a probabilidade do João ser escolhido? Veja só, vou repetir. Eu tenho 10 números, vou sortear 2 para eu ligar. Qual que é a probabilidade do João ser escolhido? Em porcentagem. Só existe um João nessa lista. Alguém me ajuda? Você é 100%? Não, uai. Eu tenho 10. Não, espera aí. 10 para escolher. Ah. Eu tenho que... Tá. Então tem o João, José, Maria, não tem nenhum com o mesmo nome. Qual que é a probabilidade de eu escolher o João? Uma chance? Dividido por 10? Isso. 1 dividido por 10. Essa é a probabilidade. Lembra de probabilidade? É assim que... É igual aquele negócio, né? Qual que é a probabilidade de sair um 6 quando eu jogo um dado? Isso. 6 dividido por 6. Hã? 1/6. 1 dividido por 6. Perfeito. Então, qual que é a probabilidade de eu escolher o João para ligar nessa lista de 10 pessoas? 1/10. 1 dividido por 10. Perfeito. É isso. E qual que é a probabilidade de eu escolher a Maria? Eu falei do João. Qual que é a probabilidade de eu escolher a Maria? 2 dividido por 10? Não. Não? 9? Não. 2 por 9? Não, esses são eventos independentes. O fato de eu ter então é 1 dividido por 10. 10. Você concorda que a probabilidade de sair Maria ou de sair João é a mesma? Não. É. Sim. Sim, ué. Um é 1 dividido por 10, o outro é 1 dividido por 10, ué. Tá. Achei que juntando os dois e não era mesmo. Não, aí não é, eu não falei assim, não, ó. Se eu tivesse falado assim, ó, qual que é a probabilidade de sair João e depois sair Maria, não foi isso? Aí tudo bem. Mas eu não falei assim, não. Eu falei assim, os dois são independentes, entendeu? Uhum. Então, a probabilidade de sair de João é 1 dividido por 10, ou a probabilidade de sair de Maria é 1 dividido por 10, né? Beleza.
Então, as probabilidades de eu escolher o João, de escolher a Maria, ou de escolher outro qualquer, é 1 dividido por 10, é 1 dividido pela população. Então, a probabilidade é igual dos elementos que compõem a amostra. Entendeu? É isso. Então, essa minha abordagem, ela é probabilística. Eu estou escolhendo uma amostra na sorte total, em que todos têm a mesma chance de sair. Beleza? Agora, na que eu dei o exemplo anterior, de eu escolher uma pessoa aleatoriamente na praça em frente do Banco Brasil, o cara que está viajando, ele não tem chance de ser escolhido. A probabilidade de eu escolher ele para a entrevista é 0. Já a pessoa que vai lá no banco pagar a conta, a chance de eu escolher ela é grande, porque eu vou ver ela lá e vou lá e pergunto para ela. Então, as probabilidades são diferentes, elas não são iguais. Então, quando as probabilidades não são iguais, a amostragem é não probabilística. Quando elas são iguais, a amostragem é probabilística. Essa é a grande diferença. Aí, dentre as amostragens probabilísticas, tem a estratificada, que você divide em estratos, né? O exemplo, vamos obter uma amostra proporcional estratificada de 10% do exemplo anterior, supondo que dos 90 alunos, 54 sejam meninos e 36 sejam meninas. Então, se eu vou estratificar, né? Então, são, portanto, 2 estratos, sexo masculino e sexo feminino. Então, eu vou ter que escolher 5 masculino e 4 feminino, que é essa estratificada. Aí, dentre os 54, eu vou escolher 5. De que forma? 1 dividido por 54. Todos têm a mesma probabilidade. No feminino, a mesma coisa. 1 dividido por 36. Todos têm a mesma probabilidade. Aí, eu vou escolher 5 e escolho 4. Depois, meço a altura, né? Faço a medida da altura e calculo a média ou calculo qualquer outro valor que eu queira. Desvio padrão, posso calcular todas as medidas, né? De dispersão, medidas de posição relacionadas a aqueles dados, né? E tem também o conglomerado, né? Que é, eu determino aqui, ó, no levantamento da população de determinada cidade, podemos dispor do mapa indicando cada quarteirão, e não dispor de uma relação atualizada dos seus moradores. Pode-se, então, colher uma amostra dos quarteirões e fazer a contagem completa de todos que residem naqueles quarteirões sorteados, né? Então, eu posso aglomerar aqui, né? Conglomerar, utilizando o quarteirão nesse exemplo específico, né? E tem a amostragem sistemática, que eu defino um padrão para escolher a minha amostra, né? Eu quero escolher a 4ª casa, depois eu quero escolher a 22ª, depois a 40ª, depois a 58ª e assim por diante, baseado em um sistema que eu criei. Qual foi o sistema que eu criei? Eu vou escolher um primeiro, depois vou somando 18, ó. Eu escolhi o 4, somei 18, escolhi o 22, somei 18, escolhi o 40. Então, foi uma forma que eu fiz, um sistema que eu adotei para definir como que eu vou escolher a minha amostra. Aí eu até dei um exemplo para vocês de prontuários médicos, a gente até entrou nisso na aula passada, que é assim, ó, por exemplo, em Paracatu tem 9.000 notificações de Covid-19, notificações, né? A pessoa foi lá apresentando sintomas, ela foi notificada. Pode ser que ela esteja com Covid, pode ser que ela seja um caso suspeito, né? Pode ser que ela seja um caso confirmado, pode ser que ela seja um caso descartado, pode ser que ela seja um caso confirmado, mas que agora ela está recuperada. Então, tem vários cenários, né? Eu quero investigar isso.
Beleza, mas, nossa, eu não vou analisar 9 mil prontuários, 8 mil prontuários, 10 mil prontuários. Eu quero analisar só 100 prontuários. Aí o exemplo que eu dei na aula passada foi assim, eu quero descobrir nessa minha pesquisa quais são os sintomas que ocorrem com maior frequência. Você lembra que eu falei disso na aula passada? É isso que eu quero descobrir. Uai, César, então você pode ir lá e pegar dos 9 mil sintomas, né? E analisar todos os prontuários médicos lá da UPA, junto com o do hospital, e fazer a contabilidade dos prontuários médicos lá e descobrir qual que é o sintoma mais comum, aquele que ocorre com maior frequência, né? A gente já discutiu isso também. Moda, a moda, por exemplo, a gente poderia calcular a moda nesse caso, né? Você tem lá febre, quantas vezes que febre ocorre? Dor de cabeça, quantas vezes dor de cabeça ocorre? Falta de ar, quantas vezes que a falta de ar ocorre? Né? Você pode fazer a distribuição da frequência, né? Você pode utilizar esse critério. Mas, enfim, não é o que eu quero fazer com os dados, não. Mas eu tenho que pegar uma amostra, porque eu não vou analisar 9 mil prontuários médicos, né? De Covid. Eu não vou fazer isso. Vou escolher 100 aqui. Beleza. Como que eu vou escolher esses 100? Me ajuda. Como que vocês fariam para escolher 100 de 9 mil? Hã? Vou escolher alguém aqui para... Jéssica, me salva. Como que você escolheria 100 prontuários médicos de 9 mil? Qual critério? O que você ia fazer? Você precisa dessa resposta, Jéssica. A Jéssica não está aqui, não? Sueli, você então. Como? Repete novamente. Aqui, ó, você quer fazer uma pesquisa dos casos de Covid, certo? Você quer saber quais são os sintomas mais comuns de Covid. Aí, você foi lá na epidemiologia, eles têm lá uma pilha com 9 mil prontuários médicos. E no prontuário tem lá especificado, escrito, febre, dor de cabeça, náusea, e vai colocando, certo? Certo. Beleza. Então, os prontuários têm isso. Você quer descobrir isso. Para você descobrir, você tem que ler os prontuários. Só que você não tem prazo, é inviável você ler 9 mil, você não tem nem pessoa para te ajudar na sua pesquisa para ler 9 mil, e você precisa de dar uma resposta. Alguém te perguntou, sei lá, você trabalha numa empresa e alguém te falou assim, não, eu preciso saber quais são os sintomas que mais ocorrem, né, quando a pessoa está com Covid. Beleza. Aí você vai definir e fala assim, não, cara, eu vou fazer uma amostra aqui de 100 prontuários que eu vou escolher, certo, Sueli? Certo. Como que você vai escolher os 100? Pega 100 e divide pelo o montante? Não, na sua cabeça, se você fosse escolher, você tem que escolher, te dei essa tarefa. O que você vai fazer? Você escolher 100, como é que você vai fazer? Eu não tenho a mínima ideia. Ué, mas você tem que fazer um negócio, ué. Aí eu ia pegar 100 lá, 100... Ao acaso. Por acaso, ia pegar 100 lá e pronto. Você ia pegar lá ao acaso e escolher lá e ia pegar, não é isso? Sim, porque eu não ia ter tempo de olhar tudo. Mas como é que você ia pegar esses 100? Como é que você ia pegar? Como é que você ia folhear assim, ir lá e falar, não, beleza, vou escolher. É isso? Me explica, como é que você ia pegar 100 folhinhas? São 100 folhinhas, você tem que escolher 100 folhinhas de 9 mil. Como é que você ia escolher elas? Vai simplesmente Assim, primeira... pegar 100. Não, simplesmente você ia fazer o quê? Eu não entendi.
pegar, ir lá no montante, pegar os 100 folhinhas daquele... Entendi. Se você fizer isso, Sueli, sabe o que você está fazendo? Uma amostragem não probabilística acidental. Ficou claro? Sim. Perfeito. Então, pronto. Alguém tem alguma ideia diferente? Faria algo diferente? Colocar no Excel. Você colocaria no Excel, Luana, e faria o que mais? Não entendi. Colocar na função escolher. Ah, entendi. Aí a Luana já fez um negócio diferente, Sueli. Ela listou lá as 9.000, certo? E mandou o Excel escolher 100, não foi isso, Luana? Sim. Professor, cada caso é um caso. Ai, que eu não ia ter Não, tempo. deixa eu te falar, Sueli, não tem certo ou errado aqui, não. Tá? Só para deixar claro, o seu tá certo, o da Luana tá certo. No caso do da Luana, a amostragem dela é probabilística, aleatória, simples. É isso, é só esse exemplo que eu estou querendo mostrar. É isso. Não tem certo ou errado. Dela aí seria mais viável, né? No ponto de vista. Mas aí você tem que analisar. Eu acho que a dela Teria mais certeza. por exemplo, Sueli, vou te dar um exemplo. No seu inconsciente, na hora de você escolher, você jamais ia escolher o último, a último prontuário. Vou te dar, entendeu? Entendi, professor. Vou te dar um exemplo. Quando a gente me dá uma folha de papel assim, ó, vou te dar um barato. Você escolhe o primeiro ou o último? É difícil, eu não escolho. Eu escolho lá do meio. Verdade. Você concorda que a chance, isso é no meu caso, se eu estivesse fazendo a pesquisa, é mais ou menos assim, eu estou contaminando a amostra. Eu jamais, pelo que o meu perfil, eu nunca ia lá no último prontuário, ia tirar ele e colocar ele no meio do 100. Entendeu? César, e se eu pegar um que tiver mais, tipo, dor de cabeça? Vou pegar 100 só com dor de cabeça. Mas aí, Ele pega em qual situação? Mas aí deixa eu te explicar. Não daria certo para essa pesquisa nossa. Por quê? Porque você quer descobrir, você não consegue analisar todos os prontuários. Por quê? Porque é muito, e você não tem tempo, você não tem dinheiro, não tem recurso, não pode. Você tem que dar essa resposta amanhã para a pessoa. Então, você não tem condição de olhar todos os prontuários. Você vai escolher só 100 para você analisar. Aí depois, Maria Helena, você vai dar a resposta. Você vai falar assim, olha, aqui tem mais aparece, o sintoma que mais aparece é dor de cabeça. Entendeu, Maria Helena? Depois que você já tiver escolhido 100, é que você vai dar essa resposta. Só que nós temos que definir como que nós vamos escolher os 100 prontuários. Aí a Sueli deu uma abordagem, a Luana deu outra abordagem. É diferente as abordagens. Certo. Entendeu? Eu entendi as dúvidas, eu queria tirar essa dúvida. Eu acho que eu faria mais ou menos igual o da Luana. Porque se esses formulários, eu imagino que eles devem ter uma ordem. Porque se não tiver ordem, é porque é muito bagunçado. Mas uma ordem eles têm. Seja por data, seja pelo número do prontuário, como se fosse uma nota fiscal que tem um número, sabe? Eu imagino que eles devem ter uma ordem. Aí, o que eu ia fazer? Eu ia usar essa ordem. Eu ia lá rapidinho no Excel. Aqui, ó. Eu ia lá no Excel e ia fazer assim. Eu ia pegar os 9.000, tá? Isso ia dar um trabalhozinho. Né? Eu ia colocar aqui, ó.
Aí eu ia colocar número do prontuário, né? Aí, e pegar o primeiro prontuário, número 16, o próximo, 2050, o próximo, 30, o próximo, 45, o próximo, 156. Mas eu ia pedir alguém para me ajudar. Eu ia gastar umas 3 horas para fazer isso aqui, né? Concorda? Próximo, 46. Próximo, 103. Esses são os prontuários. Aí aqui ia chegar até... né? Ia chegar até lá na posição 9.000. Beleza. Pronto, digitei todos. Aí depois eu ia fazer o quê? Voltar aqui e mandar o Excel escolher para mim. Eu mostrei isso para vocês ontem, né? Ele aleatoriamente, ó, ele vai escolher um número entre, eu coloco aqui 16, né, vírgula 9, vou colocar entre 1 e 9.000. Olha lá, ó, ele escolheu, e eu tenho que escolher 100, ele escolheu 976. Próximo, ele escolheu, ó, foi mudando até eu chegar ao 100 aqui, ó. Deixa eu colocar o 100 que eu ia escolher. Como exemplo, né? Aí, ó, até chegar no 100 aqui. Ah, não trouxe, não. Mas vou colocar aqui até o 30, mas é como se fosse o 100, que eu estou perdendo aqui, ó. Mas ele vai escolher todos para mim, aleatoriamente. Aí eu pego esse aqui, ó. Eu vou lá no formulário 5.047, analiso. Ah, para esse aqui foi dor de cabeça, né? Aí anota aqui, dor de cabeça. Ah, para aí, é porque aqui ele vai mudando, né? Do jeito que o Excel fez, ele vai mudando toda hora. Depois eu pegaria os números gerados, colocaria em uma outra planilha, né? Teria que ser assim, ó. Eu pego esses números gerados, coloco em outra planilha, só os valores. Aí, ó, tá aí. E aqui eu coloco febre, dor na garganta, nesse. Esse aqui, dor de cabeça. Esse aqui, dor de cabeça, dor de cabeça. Esse aqui, tosse. Foi o que mais apareceu, tosse. Né? E vou colocando, febre. E vou, coriza, coriza. Esse aqui. Ah, esse aqui já foi febre. Né? Febre, febre, esse aqui, febre. Aí, beleza. Aí eu venho cá e coloco todos, igual aquele que a gente fez. Febre, apareceu quantas vezes? Né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vezes. Dor na garganta, apareceu 1. Dor de cabeça, apareceu 3. Tosse, apareceu 2 vezes. Coriza, nem sei se coriza escreve com Z. Apareceu 2 vezes. Pronto. Qual a conclusão que eu tiro aqui? Qual que é o sintoma que mais apareceu? Qual que é a moda? Me ajuda? Dor de cabeça. Cabeça? Primeiro, mas eu não tô dando conta de ler. Febre. Qual? Eu Febre. coloquei Febre. 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 Pronto, respondi minha pergunta, né? Entendeu? Pronto, era isso. Minha pesquisa era essa, descobrir qual que é o sintoma que mais aparece, né? A amostragem, gente, é complicado, sabe? É um negócio bem interessante, mas não é fácil, não, né? Não é simples, não é um negócio simples, né? Mas é isso. Beleza. Então, essa é uma probabilística aleatória simples, né? Aí, ó, vamos para as perguntas aqui. Qual a principal diferença entre os métodos de amostragem probabilística e não probabilística?
Na amostragem probabilística, os elementos escolhidos, selecionados, eles têm a mesma probabilidade. E na amostragem não probabilística, eles possuem probabilidades diferentes. É basicamente essa a resposta, né? A abordagem não probabilística é mais simples, tem menor custo, maior rapidez, né? Tudo isso influencia, né? Dependendo do negócio, né? É interessante eu usar a não probabilística. Por exemplo, a Sueli já foi mais apressada. Ela virou para lá, César, vou escolher 100 aqui ao acaso, não foi isso, Eli? Você falou? Sim. Aí a Luana já falou, não, peraí, vou pôr no Excel os 9.000 e vou mandar o Excel escolher para mim. Né? Então, a Luana vai gastar mais tempo. Vai depender. Se eu... Lembrei, César, foi da época que eu trabalhava num serviço aí, que a vigilância sanitária ia visitar a gente e a gente teve que fazer o serviço depois do expediente até meia-noite. Certo. E era tipo de amostragem também? Ou não? Não tinha nada a ver? Não, mas eles iam ver se estava tudo ok lá no local. E aí esse pessoal, eles têm as técnicas, né? Tipo assim, eles fazem por amostragem, né? Por exemplo, Polícia Federal, por exemplo, quando ela tá ali, a pessoa vai viajar de avião, aí ela tá ali investigando, né? Eles têm lá as técnicas para escolher a pessoa, sabe? Escolher uma amostra. Eles não olham a bagagem de todo mundo, né? O pessoal viaja para o exterior aí e traz um mundaréu de produto importado, perfume, celular, roupa, tênis, traz um mundaréu de coisa, né? E tem uma cota, e a pessoa tem que ser selecionada, né? Ali, um voo de 200 pessoas, 250 pessoas, chegou de Miami, por exemplo. Eles não olham a todos, não, entendeu? Eles não olham as 200 pessoas, eles fazem uma amostragem. Aí, para essa amostragem, quando eles vão fazer essa amostragem, eles têm os critérios dele, né? Ela é uma amostragem intencional, né? Mas é não probabilística. Com certeza ela é não probabilística, né? Ele não tem um critério para selecionar. Por exemplo, ele poderia pegar os assentos da aeronave, colocar numa planilha Excel e mandar aleatoriamente, né? Eles não fazem isso. Eles escolhem uma pessoa na amostra, né? Ela já é uma amostra intencional ou por julgamento, né? Já é uma amostra diferente. Então, é isso, essa aqui é a diferença, né? Então, a probabilística, os elementos selecionados e escolhidos, eles têm que ter a mesma probabilidade de serem escolhidos, né? E a amostragem não probabilística, não. Ela não tem essa mesma probabilidade. Deu o exemplo. Eu vou fazer uma pesquisa no Banco do Brasil, vou escolher acidentalmente uma pessoa. Se tem uma pessoa viajando, a chance dela ser escolhida é zero, né? Então, não vai representar a população, né? Já numa escolha de celular para ligar, aí não, eu tenho uma lista de números, eu vou escolher aleatoriamente ali pelo Excel, ou fecho o olho, mexo lá e escolho, né? Então, que seria o aleatório simples, né, nesse caso. Aí, quais as características de uma amostragem aleatória simples? Aí, já é uma questão teórica isso aqui, né? Aí, quais são as características do processo onde todos os elementos da população têm a mesma probabilidade de compor, né? E é equivalente a um sorteio. Pode ser realizado numerando a população de 1 a N, né? E sorteando um elemento. É assim que é feito essa aleatória simples. É isso que é ela. Então, a resposta dessa questão é essa. Eu numero e escolho um aleatoriamente, né?
usando alguma técnica, pode ser sorteio, pode ser... a gente fez isso uma vez, para o inglês é assim, né? Para o inglês, a gente tem, para o inglês do IFTM é via sorteio. Por exemplo, às vezes tem, sei lá, 40 interessados para fazer o inglês, né? Aí eu tenho que escolher 20, só 20 vão fazer a matrícula, né? Aí eu seleciono, né? O primeiro, o segundo, o terceiro, mas toda vez que eu seleciono, todos têm a mesma probabilidade de ocorrer, né? Todos têm. Quando eu faço o sorteio, na hora do sorteio, todos têm a mesma chance. É isso. Isso é uma amostragem. Amostragem probabilística aleatória, sim. Chance de ser selecionado? Como é que é? Todos têm a mesma chance de ser selecionado? Isso é que é a probabilística. É exatamente, todos eles têm a mesma chance de ser selecionado, é sorteio, isso é que é probabilístico. A probabilidade de sair a Sueli no sorteio é a mesma de sair o César, que é a mesma de sair a Jéssica, e assim por diante, né? Essa que é a ideia por trás aí. Continuando aqui nas perguntas, quando utilizamos uma amostragem por cotas, né? Aí a gente vai aqui em cotas. Seria proporcional, né? Que eu quero, né? Eu tenho que fazer uma classificação da população em termos de propriedades que se sabe ou presume serem relevantes para a característica estudada. Aquela questão, né? Faixa etária, né? Número de filhos, nível de escolaridade, renda média familiar, né? Aí eu vou estabelecer cotas e vou entrevistar grupos. Por exemplo, eu tenho 100 pessoas, eu estabeleci cotas de 25, um para cada grupo meu, né? Por exemplo, escolaridade, e aí eu escolho. Essa que é a característica dessa amostragem por cotas, né? E por último aqui, antepenúltimo. O que deve ser considerado para escolher o melhor método de amostragem? Essa aqui eu não tenho resposta, não. Isso depende, é muito subjetivo, né? Melhor. Não tem aqui, ó. Essa resposta é subjetiva. Não tem um melhor método, né? Por quê? Aqui, ó, vou te dar um exemplo. Eu quero escolher, assim, se eu fosse falar assim, o método melhor é o probabilístico, porque não tem interferência nenhuma, não tem critério, não tem, como é que eu falo? Eu não estou pendendo para lado nenhum, né? Não tem uma intenção, né? Não é intencional, né? Então, o método probabilístico é o melhor, mas ele é mais caro. Então, o que eu quero dizer? Que, às vezes, qual que é o melhor método? Se eu tiver grana, às vezes é o probabilístico, porque envolve tempo, envolve recurso, eu tenho que pontuar, né, e classificar a população inteira e por aí vai. Agora, a gente viu que a amostragem não probabilística ela tem menor custo, é mais rápida. Então, ela pode te dar uma resposta, mas ela não vai garantir né, essa representatividade da população, né? E qual a diferença entre censo e amostragem? A Jéssica vai responder para nós. Acho que foi a Jéssica que me perguntou sobre isso. Jéssica, responde. Como? Não entendi. A diferença entre censo e amostragem. Acho que foi você que perguntou na última aula, eu te expliquei. Foi que censo é a mesma coisa de população, né? O É que censo... censo você pega em todo, né? Da população e a amostra é só uma parte. Isso, no censo você analisa alguma informação, né, da população inteira.
E na amostragem você pega só uma beiradinha. Por isso que o censo demora aí 2 anos para ser feito, né? Ele é feito de 2 em 2 anos. Porque, teoricamente, o censo, eles vão em todas as residências. Entendeu? É, que você falou que censo é a mesma coisa de população, né? Isso, então, População não, população? É, população. no caso específico do censo do IBGE, o que é a população? Todas as casas, entendeu? A população as casas, residências das pessoas. Isso é a população para o censo. É lá que vai perguntar quantas pessoas moram aqui, se é casada, se é solteira, se é viúva, se é aposentado, se é desempregado, e vai e faz todas as perguntas, entendeu? É isso. Beleza? Alguma dúvida? Quero os 2 pontos, professor. Eu estava brincando naquela hora, não era verdade, não. Professor, é verdade. Por isso vocês estão aqui, né? Não, a gente assiste sempre. Tem uns aqui que não vêm sempre, não. Mas então tá, ó. Eu vou até tirar o print dessa tela aqui. 2 pontos é muito, mas eu vou dar 1 ponto, tá? No final do semestre, se vocês precisarem. Ah, é bom que até recupera minhas notas. Isso, beleza. Obrigada, César. Eu vou até salvar aqui, ó, que vocês participaram e tal. Ó, aqui tá a prova. E meu olhar tá meio desconfiado aqui, ó. Não, nem mais, nem também desconfiado, mas beleza, ó. Então, Jéssica, Maria Helena, Luana, Sueli, Ellen, Jennifer. Ué, a Patrícia não tá aí, não? Parece que ela tava. Tava, sumiu. Deve ter dado algum problema. Então, aqui, ó, eu vou até salvar isso aqui. Depois vocês me lembram, tá? Até o final do semestre me lembra dessa pontuação extra. Mas não vai ser 2, não. 2 é muito. Mas a gente não vai esquecer de jeito nenhum, professor. Não, então, só 1, hein? Pode deixar. Não, beleza. Já. Aí, ó, a lista de exercício, eu vou até disponibilizar ela para vocês, mas a lista de exercícios vão ser esses 5 exercícios que eu fiz aí, e mais esse capítulo aqui, tá? Eu vou dar ele na terça-feira, esse capítulo de distribuições. Aí esse exercício é para entregar que dia? Esse é para entregar, ó, mas tem mais 5, são 10 exercícios. Então, até colocar isso aqui, e depois ó, é a lista 6. Vocês já fizeram a 5, agora é a 6. Aí eu vou dar ele na semana que vem, tá? Essa matéria. E aí eu tiro dúvidas dela na quinta-feira da semana que vem. Ó, lista 06. Vou colocar aqui, já até colocar para vocês. Lista 06, estatística. Faça o exercício. Os exercícios. De 1 a 5 da página, esse que a gente fez hoje, juntos aqui, né? É da página 101, tá? Página 101. E os exercícios de 1 a 5 da página. Vamos nela ali, ó, que essa matéria aqui de distribuições amostrais eu vou dar na semana que vem. 108 e 109 das páginas. 108. Professor, essa apostila vai até a Z? Não, você acredita que só falta mais 20 páginas? Não, 20 não. 30 páginas para a gente acabar ela? Acho que é 2 semanas, então acaba, né? Então, aí, aqui, ó,
qual que é a... Deixa eu só salvar aqui e gerar. Vamos analisar isso aí, se eu vou acabar. Quando que eu vou acabar a apostila? Vou colocar aqui para vocês, lista 6. Professor, mas por que ela é nomeada de A a Z? Ah, não, mas isso aí é o autor, né? Não precisa de preocupar, não. Tem gente que na hora que vai criar a apostila, cria dessa forma, as unidades, né? Isso é livre, sabe? Não tem um critério, não. É livre, isso é livre. Tem gente que coloca capítulo 1, capítulo 2, normalmente é assim, né? E a apostila utiliza unidade. E tem gente que coloca unidade 1, unidade 2, dentro da unidade coloca o capítulo. Tem essas divisões e subdivisões, né? Isso acontece também. Então, aqui, ó, em estatística, tem que corrigir a prova de quem fez, né? A prova que deve ter submetido essa prova de recuperação, quem ficou de recuperação. Deixa eu colocar aqui a lista de exercício. 5 está aqui. E eu vou colocar a lista de exercício 6. Atividade. Lista de exercícios 6. A pontuação varia, depois eu posso mudar, é entre 3 e 5, né, a pontuação. Ela para ser entregue aqui, ó, no dia 13, essa lista, né? Ela está aqui, tá? Junto com as listas de exercícios, depois tem que ver as outras também. Beleza, então tá aí a lista de exercício 6 para ter a nossa próxima aula. Beleza, galerinha? Mais alguma dúvida? César, o meu tá tranquilo, agora é só estudar mesmo. Beleza, então. Beleza. Ô, professor, só naquela dúvida que você deu aquele exemplo de escolher 2 pessoas entre 10. Se fosse sem reposição, a segunda pessoa seria 1 por 9? 1 dividido por 9? Isso. Isso aí é esse assunto de probabilidade. A gente já discutiu isso na aula anterior, né? Que é assim. Mas é isso mesmo, a probabilidade é essa. É igual da Mega Sena, né? A Mega Sena a chance de você acertar é muito pequena. A primeira é 1 dividido por 6, por 60, né? Você tem que acertar um número, por exemplo, você escolheu 6. Qual que é a chance de sair o 6? 1 dividido por 60. Beleza. Aí depois o 6 não volta mais para Umbuca, não, né? Aí vai sortear de novo. Aí passa a ser 1 dividido por 59, depois 1 dividido por 57, e vai fazendo isso, até chegar a 1 dividido por 55, né? Depois você multiplica todas. A chance para acertar na Mega Sena é bem baixa, né? Porque você vai, probabilidade vezes probabilidade, vai só diminuindo, né? A chance. Na casa de 0,000, pode contar 10 zeros, depois vem um número. Do tanto que é baixinho. Eu até peguei os prints da última marcação que você marcou lá. Para mim, joga na Mega Sena. Vai que eu ganho. Não, mas aí se você ganhasse, como foi o Excel que deu ali e tal, foi nós numa aula, você vai ter que repartir vai ter que dar uma beirada para todo mundo que estava presente na aula. Bom que eu tirei até o print. Então, é isso, ó. Você vai dar uma graninha boa para cada um que dá. Não precisa ser o prêmio todo, não. Mas uma boa grana você dá, você distribui para nós. Vou pensar no caso. Ainda mais que você contou agora.
Então, beleza, então, gente. Então, vou finalizar a nossa aula aqui. Vou ficar aqui. Qualquer coisa, se vocês tiverem dúvida, pode perguntar. Então, tá bom. Boa noite.